Alvíceras. Bíblia de Navarra, Gênesis, capítulo 1, versículo 27. O projeto de Deus se faz realidade ao criar o homem sobre a terra, culminando assim na obra da criação. Ao apresentar esta última ação criadora de Deus, o autor sagrado nos oferece, em síntese, os rasgos constitutivos do ser humano. Ademais, além de voltar a sublinhar que Deus criou o homem à sua imagem, segundo sua semelhança, nos ensina que Deus os criou varão e mulher. Quer dizer, seres corpóreos dotados de sexualidade e para viverem em sociedade. Por haver sido feito à imagem de Deus, o ser humano tem a dignidade de pessoa. Não é somente algo, senão alguém. Além de algo, alguém. É capaz de conhecer-se, de pôr-se ou dar-se e dar-se livremente, entrar e sair livremente, entrar em comunhão com outras pessoas, e é chamado, pela graça, a uma aliança com o seu Criador, a oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor que nenhum outro ser pode dar em seu lugar. Como nos lembra o Catecismo da Igreja Católica, no número 357. Então, ou seja, o ser humano, ele é feito à imagem e semelhança de Deus, e isso o torna uma pessoa. Não podemos dizer que a tartaruga é uma pessoa, ou que o carrapato, ou que o extintor de incêndio, ou que o split, a televisão da LG, ou que a grama ou qualquer outra porcaria. Nada disto é uma pessoa. A planta que fica ali, a samambaia, nada disso é uma pessoa. Mas o ser humano, por ter sido feito à imagem e semelhança da única pessoa que existia, para falar de maneira mais clara, 3 pessoas existem desde sempre, a saber, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, e a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Espírito Santo. Não existiam, nunca existiu outra pessoa além destas 3. Mas quando e no momento em que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele então aí sim passa a ser uma pessoa. Eu e você somos pessoas, mas somente o ser humano e, claro, a divina Trindade são pessoas. Então nos lembra bem o Catecismo da Igreja Católica no número 357. O homem, ele é criado, mas ele é criado livremente, chamado pessoa, ou seja, recebe uma pessoa por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, e ao ser criado, ele é chamado, ele é convocado para se aliançar com o seu Criador. No momento mesmo em que é criado, já aparece, de certa maneira, a primeira aliança bíblica. A primeira aliança que Deus faz com o homem, de certa maneira, já é feita no momento mesmo da criação. Quando Deus cria o homem, automaticamente o homem é convidado a se aliançar com Deus, dando a esse Deus uma resposta ao amor que recebe, dando a este Deus uma fé, a graça que o abarca, que o abraça. O feito de que o ser humano, criado como homem e mulher, seja imagem de Deus, não significa somente que cada um deles, individualmente, é a imagem de Deus como ser racional e livre. Significa, além disto, ademais, que o homem e a mulher, criados como unidade de dois, em sua comum humanidade, estão chamados a viver uma comunhão de amor e, deste modo, refletir
no mundo a comunhão de amor que se dá em Deus. Porque as três pessoas se amam num íntimo mistério da única vida divina. E assim como a divina Trindade se relaciona entre ela, as pessoas dela se relacionam entre si, ou seja, Deus Pai, Filho e Deus Espírito Santo. Estes três se relacionam entre si, assim também o homem e a mulher, não uma trindade, mas uma conjugação, uma união matrimonial, carnal e espiritual. Eles também devem se relacionar entre si, inspirando-se no relacionamento de amor que as pessoas, as hipóstases da Trindade mantêm. Esta unidade dos dois, que é signo da comunhão interpessoal, indica que na criação do homem e também, também se dá uma certa semelhança com a comunhão divina. Então, na criação do homem, também, naquele momento da criação do homem, há uma certa semelhança com a comunhão divina. Esta semelhança se dá como qualidade do ser pessoal de ambos, do homem e da mulher, e assim mesmo, e ao mesmo tempo com uma chamada itária. Esse itária, eu não sei o que significa. Trabalho, né? Realizado por alguém. Tarefa. Então, assim, ao mesmo tempo com uma chamada ao trabalho. Então, veja, o homem e a mulher são criados à semelhança de Deus e, assim como as hipóstases da Trindade se relacionam num perfeito amor, o homem deve buscar se relacionar, o homem e a mulher devem buscar se relacionar também em perfeito amor, tendo como meta, como modelo, o relacionamento trinitário. O homem também é chamado para uma tarefa, para um trabalho, para cumprir uma demanda, para entregar um trabalho que Deus espera que ele cumpra, que é tratar a sua mulher e ser tratado por ela da maneira como Deus espera, ou seja, com amor. O feito de que na Bíblia e na linguagem usual falamos de Deus no masculino se deve a influxos culturais e ao enorme cuidado com o que na Bíblia se quer evitar o mínimo rastro de politeísmo que poderia surgir ao falar da divindade no feminino, como ocorria em outras religiões. Deus transcende a corporeidade e a sexualidade. E por isto mesmo, tanto o varão masculino como a mulher feminino refletem por igual sua imagem e semelhança. Deus é mencionado no masculino, mas porque se fosse mencionado no feminino, isto, à época, certamente daria margem, daria oportunidade para alguém dizer que, então, há ali um politeísmo, há ali uma deusa, ou seja, além do deus homem, há também uma deusa, uma mulher, uma deusa feminina. Então, o gênero usado é o gênero masculino, porque até em língua portuguesa mesmo, em gramática, sabemos que o gênero masculino é o gênero não marcado. O gênero marcado é o gênero feminino. Assim como em número, o número não marcado é o singular. Já o número marcado é o plural, geralmente com acréscimo de S no final da palavra. Deus transcende a corporeidade e a sexualidade e, por isso mesmo, tanto o varão masculino como a mulher feminina refletem por igual sua imagem e semelhança. Com esta afirmação de Gênesis, se proclama pela primeira vez na história, e atendendo o fundamental, a igual dignidade do homem e da mulher.
em contraste com a subvaloração ou a infravaloração da mulher comum no mundo antigo. Então veja que na cultura israelita antiga, quando surge esta notícia, surge esta crença, né, de que Deus criou o homem e a mulher e deu a dignidade à mulher que era dada ao homem, ou seja, colocou a mulher ao lado do homem. Tudo bem que partiu da costela do homem, dando ao homem a primazia do comando, mas ela foi retirada do lado do homem para ser adjutora do homem. Ad, em latim, prefixo que significa estar ao lado. Então a mulher é colocada em pé de igualdade e de dignidade que o homem, em comparação ao homem. Isto é novidade no mundo, na história, porque aquela época, centenas e centenas e centenas, milhares de anos atrás, isto era impensável e impossível em qualquer outra cultura. Neste versículo, tal como o interpretou sempre a tradição judia e cristã, se está aludindo ao matrimônio como se Deus houvesse criado já o primeiro homem e a primeira mulher nessa forma de comunidade humana, que é a base de toda a sociedade. Ou seja, Deus cria o primeiro homem e cria a primeira mulher já com vistas ao matrimônio. Não criou o homem e criou a mulher depois, e com o passar do tempo surgiu pela primeira vez a ideia de uni-los. Não. Criou a mulher para que ela se unisse ao homem. Criou a mulher para que o homem a servisse e fosse servido por ela e se unissem em matrimônio. Por isso é que a Igreja Católica conserva e faz muito bem até hoje o matrimônio como um sacramento. Pena que na Igreja Evangélica, na Igreja Protestante, jogaram fora o sacramento do matrimônio para ficar somente com os sacramentos do batismo e da Santa Ceia, não da Eucaristia, porque é um termo católico, mas da Ceia do Senhor, né? Pena que esse exagerado dogma da sola escritura tenha feito com que os protestantes tivessem ou tenham alijado, ejaculado fora na lixeira da história tantos valores, tantos bons valores e costumes e sacramentos que a igreja, que são conservados, abrigados, acalentados até hoje na Igreja Católica. Então, fez o homem e a mulher como se Deus houvesse criado o homem e a mulher já na primeira vez, né, com esse intento, que é fazer a comunidade humana, que é a base de toda a sociedade. No segundo relato da criação do homem e da mulher, que a gente vai ver nos próximos vídeos, que é o relato antropogônico, ou seja, dá uma ênfase na criação do homem em vez de dar uma ênfase na criação do cosmos, que é o primeiro relato da criação, que é o relato cosmogônico, do qual estamos saindo agora. Nesse relato antropogônico, a criação do homem e da mulher, que não oferece o livro de Gênesis, que nos oferece o livro de Gênesis, lá no capítulo 2, do versículo 18 ao 24, isto mesmo aparecerá de forma mais clara, contudo, ou todavia, né? Então, esta questão da criação do homem e da mulher vai ser destacada no segundo relato criativo da criação, que é o relato antropogônico, a partir do capítulo 2. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.